Steven Lopes foi condenado por agredir, abusar e matar sua sobrinha de 5 meses, Brianna Lopes. O Departamento Correcional diz que, devido à natureza das acusações, sua vida pode estar em perigo, então estão trabalhando com outras prisões para transferi-lo. Seu caso ficou conhecido como Baby Brianna, uma pequenina de apenas 5 meses, nascida bem no centro do inferno, cercada por monstros, abusadores e valentões. Seu tio Steven Lopes foi um dos culpados, pois a esta sadista se juntaram seus próprios pais, bem como as pessoas que decidiram ficar em silêncio, mesmo sabendo do sofrimento do bebê. Dada a natureza dos atos, essa história se tornou uma das piores de abuso infantil do Novo México e dos Estados Unidos, até mesmo ultrapassando as barreiras para outras partes do mundo, causando indignação e impotência. Então se prepare porque este vídeo é forte. Baby Brianna perdeu a vida de maneira tão angustiante que o simples relato dos fatos não é adequado para pessoas sensíveis. Portanto, é recomendada a discrição ou, como eu digo, segure-se bem na cadeira. E se você não estiver sentado, sente-se. Nunca antes mostramos imagens como estas, mas os investigadores as compartilharam conosco na esperança de que as pessoas percebam o quão grave é o problema do abuso infantil e que é responsabilidade de todos intervir e pará-lo. Esta é a bebê Brianna. Ela foi espancada e abusada. Ela tem grandes hematomas na cabeça e lacerações nos mindinhos. Ela tinha marcas de mordidas no rosto. Tala. Foi o impacto deste evento devastador que nos fez esperar pelas mudanças na lei, dando origem à criação da Lei Brianna, cujas exigências apontam para a prisão perpétua como punição para o abuso dos mais pequenos, resultando em morte em qualquer pessoa menor de 12 anos. Sua mobilização gerou mais agitação, depois que anos depois a mãe de Brianna conseguiu evitar cumprir a totalidade de sua sentença graças ao seu bom comportamento, ficando assim em liberdade condicional. Essa mulher merecia voltar a ver a luz do dia do outro lado das grades da prisão? Pois bem, a seguir vou contar todos os detalhes de tal ato. Vamos mergulhar na assustadora e angustiante vida que essa pequena inocente teve que viver. Brianna Lopes nasceu em 14 de fevereiro de 2002. Ironicamente, no dia em que se celebra o amor, infelizmente, amor seria o que ela nunca teria. Sua mãe, Stephanie René Lopes, de 22 anos, não a esperava ansiosamente, muito menos tinha intenções de prover essa nova integrante com todos os cuidados que um recém-nascido precisa. Alimento, higiene, proteção, carinho, amor. Nada do que se derivava do instinto maternal estava no ácido desoxirribonucleico desta mulher. Pelo contrário, ela carecia completamente disso. Ela morava em Las Cruces, Novo México, com o pai da menina chamado Andrew Walters e outros 2 indivíduos, ambos parentes da recém-nascida Robert Walters e Steven Lopes. Como todos eram usuários frequentes de substâncias ilegais, a residência não era exatamente o lugar ideal para abrigar um menor de idade. Stephanie não conhecia nada além desse mundo sórdido e impuro de substâncias ilegais, álcool e perdição absoluta entre narcóticos. Ela nunca quis se tornar mãe dessa monstruosidade, considerando que seria uma tarefa bastante complicada cuidar de outro ser vivo. No entanto, quando se encontrou nessa situação, longe de mudar seu estilo de vida ou aceitar seu novo papel na maternidade, ela simplesmente ignorou as necessidades básicas do seu bebê. Na casa do terror, que aparentemente se limitava ao pequeno espaço de um trailer ou dessas casas móveis, também vivia a avó da menina, Patricia Walters, que, apesar de não ter participado do sofrimento, decidiu ficar em silêncio diante dos fatos horripilantes dos quais era testemunha, assim como o outro sujeito, Robert. Disseram que não queriam se intrometer na vida dos pais desalmados, mas essa decisão no final os torna cúmplices do abuso. Acredito que são culpados. Ninguém podia acreditar como eles conseguiram ficar em silêncio por tanto tempo, considerando o nível de violência que se vivia, que era como se fosse a sua família. Admitiram que a jogaram para o ar e a deixaram bater no teto e cair no chão, que é apenas metade do que aconteceu. Foram jogar videogames no quarto e de repente começaram a jogá-la para o ar como se fosse uma bola de futebol. Admitiram que continuava batendo no teto e caindo no chão.
Nenhum membro da família era adequado para cuidar de Brianna, muito menos sua mãe, razão pela qual Andrew ocasionalmente tomava a iniciativa de trocar fraldas e dar-lhe um banho esporádico. Realmente, o pouco que cuidavam dela era para evitar sua iminente morte prematura, nunca por amor ou misericórdia. Mais de uma vez, ocorreu o mesmo sadismo com o qual a bebê finalmente sucumbiu à morte, sendo espancada, tratada como um boneco de pano, sacudida, maltratada e, o pior, abusada intimamente por seu pai e seu tio Steven. O dia em que a pequena não pôde suportar mais foi em 19 de julho de 2002, com apenas 5 meses de idade. Finalmente, a violência contra ela havia tirado sua vida, sendo de fato a coisa mais misericordiosa que ela conheceu neste plano terrestre. A morte que chegou como um manto de salvação para abrigá-la, dando-lhe esse respiro de paz que tanto precisava, longe de seus abusadores que eram sua própria família. O início da descoberta desta história fatídica começou com uma chamada para o 911. O relógio marcava 10 horas da manhã e uma mãe enfrentava seu pior pesadelo. Seu bebê não tinha sinais vitais. Stephanie chamou a emergência para reportar a descoberta. No entanto, seu modo de comunicação não anunciava o desespero ou a angústia de uma mãe aflita ao ver seu bebê sem vida. Ao contrário, ouvia-se apatia e desinteresse sobre o assunto. Do outro lado da linha, a operadora percebeu a situação peculiar, embora tenha feito o possível para que a mulher seguisse suas instruções. Ele disse passo a passo como realizar a ressuscitação cardiopulmonar, embora, de acordo com os dados fornecidos, a pequena já estivesse um bom tempo sem se mover. A verdade era que já não havia manobra capaz de ressuscitá-la, muito menos com o pouco empenho que Stephanie exercia para salvar sua filha. Não foi estranho que ela só tenha ligado para o 911 para, de certa forma, tentar desviar a atenção e fazer parecer que tudo foi um acidente ou uma morte natural. No entanto, o pequeno corpo de Brianna abrigava a história de seu abuso, possuía as marcas de seu sofrimento e desempenhava o papel mais importante na hora de coletar evidências. Em sua pele estava toda a verdade, e isso nenhum membro da família poderia esconder a partir de agora. Em seguida, a ambulância chegou para levá-la ao hospital mais próximo. Infelizmente, ninguém mais pôde fazer algo a respeito, apenas registrar a hora de seu falecimento. O que aconteceu? Essa foi a pergunta dos médicos que atenderam a menina. Lá, a mãe contou que horas antes o bebê tinha caído da cama, uma explicação que estava muito distante de poder responder às feridas no corpo de Brianna. Os médicos não demoraram nem 5 minutos para perceber que algo estava realmente errado. Por algum motivo, todas as lacerações detectadas não correspondiam a um acidente dessa natureza. Então, nessas circunstâncias, eles decidiram entrar em contato com as autoridades. Recebemos a ligação de que um bebê havia morrido no hospital e suspeitava-se que fosse abuso infantil. Então soubemos praticamente quando ela chegou ao hospital e foi atendida pelos oficiais de polícia. Estavam nos chamando, os detetives. O hospital não nos notifica, a polícia sim. Mas se eles notificam a polícia, haveria qualquer sinal de trauma ou lesão que não faz sentido. Ter hematomas e saber que só tinha hematomas da cabeça aos pés. Então eles entraram em contato com a polícia e depois a polícia nos ligou. Fizeram isso enquanto os detetives chegavam lá. Uma vez notificados tanto oficiais de polícia quanto detetives, o corpo da menina foi transferido para a realização da autópsia. Esperava-se encontrar evidências de violência, mas o que não se pôde prever foi o nível de sadismo e a quantidade de agressões que apresentava. Estavam diante de um dos casos mais horríveis de abuso de crianças jamais visto no México e nos Estados Unidos. Os resultados devastaram todo o pessoal médico, as autoridades, o mundo inteiro, exceto esses monstros, os familiares da vítima, que evidentemente tentavam aparentar tristeza, mas a tristeza em seus olhos nunca pôde ser distinguida. A causa da morte foram lesões cerebrais cranianas, hematomas, abrasões em toda a pele e na cabeça, arranhões e contusões, algumas cicatrizes de golpes anteriores e outras feridas frescas, ditando assim a decadente vida de Brianna, que ela levou durante seus escassos, mas muito angustiantes, 5 meses de idade. Como se não bastasse, somaram-se a esses resultados devastadores algumas fraturas e a prova contundente de abuso íntimo por pelo menos 2 homens, ambos parentes dela.
Foi determinado que, pelo menos durante os últimos 3 dias em que esteve viva, ela sofreu lesões contundentes no crânio. Apenas ela conheceu o verdadeiro calvário de uma tortura interminável, o que lhe causou tanta dor a ponto de chorar e gritar desesperadamente. Infelizmente, o lamento suplicante de Brianna por piedade apenas incitava mais violência para obrigá-la a ficar em silêncio. Foram detectadas em sua pele cerca de 15 mordidas humanas, as quais se presume que eram uma forma de castigo para que ela parasse de chorar. Estava mais do que claro que a situação era o resultado de um acidente. A vida desta pequena foi um verdadeiro inferno desde o dia do seu nascimento e imediatamente a família ficou sob vigilância, sendo eles os principais suspeitos de tão tortuoso crime. No dia 19 de julho de 2002, o bebê Brianne morreu. No dia em que você foi ao hospital e a viu, o que passou pela sua mente? Tenho muito o que fazer. O detetive Lindell foi o primeiro oficial no local. E quando você teve tempo para sentar e olhar para trás? Eu chorei e isso ficará comigo pelo resto da minha vida. Os investigadores dizem que a mãe de Brianne, Stephanie Lopes, o tio Esteban Lopes e seu pai, Andrew Walters, foram os responsáveis. Detetives e investigadores tiveram que enfrentar um caso extremamente perturbador. Eles tiveram que assumir o caso e investigar a mente dos perpetradores para chegar ao fundo de tudo, questionar ao ponto de reconstruir os fatos e ter que suportar a verdade. Disse que mais de um derramou algumas lágrimas após descobrir o quão maquiavélico era o abuso e que as imagens do corpo de Brianna permaneceram em suas mentes para sempre. No entanto, também despertou um novo nível de preocupação sobre o abuso de crianças pequenas, levantando a questão de se as crianças realmente estão seguras em casa. E por outro lado, os noticiários locais não se calaram, juntando-se ao fato de promover a consciência sobre essa situação. Brianna Lopes nunca chegou aos 6 meses. Sua morte foi um dos piores casos de abuso infantil em Novo México, tão grave que os agentes e policiais choraram e o promotor de justiça ficou sem palavras. Nossas crianças estão seguras atualmente? Infelizmente, nem todos os casos desse tipo são descobertos a tempo, e mesmo quando são, costumam entrar em um longo processo de investigação por parte dos serviços infantis que, como em alguns outros casos que narramos que te contei, têm um final trágico. E eu te digo isso porque o nome de Baby Brianna nunca chegou aos escritórios de proteção à infância. Ninguém além dos inquilinos da casa móvel conhecia o inferno que ela vivia. E como agora sabemos, estavam absolutamente relutantes em se intrometer. Assim a pequena não teve nenhuma única chance de sobreviver. Então, quando os suspeitos estavam sob custódia, foi questão de tempo para que começassem a confessar seus atos angustiantes, focando primeiro na versão de Andrew Walters. Parecia que ele estava narrando um filme de terror, repleto de dor e infâmias contra alguém inocente. Simplesmente ouvi-lo causava vontade de vomitar. Ele disse que tudo começou em 18 de julho de 2002, um dia antes da chamada para o 911 que relatou o bebê sem sinais vitais. A tarde transcorria como de costume. Andrew e Steven Lopes permaneciam dentro da casa móvel sem nenhuma outra preocupação além de matar o tempo como pessoas sem responsabilidades, como vagabundos. Lembra-se também de ter ligado o console de videogame e compartilhado algumas horas com o tio de sua filha, ambos perdidos nos efeitos das pílulas ilegais que costumavam consumir com frequência, assim minimizando a importância de que o cuidado de Brianna estava sob seu domínio. Não tiveram problema em ir às compras por algumas cervejas, as quais, misturadas com outros tipos de substâncias, simplesmente não poderiam terminar bem. Pouco a pouco, a lucidez desses sujeitos foi por água abaixo. Estavam fora de si, com a consciência apagada. E nesse ambiente inóspito, o bebê corria um perigo iminente, não apenas pela possibilidade de sofrer um acidente, mas pela situação tão insegura a que estava exposta sob o jugo de seu pai e tio perdidos no álcool e nas substâncias. A verdade é que no início do dia, a menina nem sequer foi considerada como um ser humano. Permaneceu atrás de uma porta que ajudava a abafar os gritos de sua desesperança por comida e uma troca de fralda. Ironicamente, ter ficado atrás dessa porta trancada teria lhe dado uma mínima esperança de vida, ou pelo menos, uma oportunidade de continuar existindo talvez por alguns meses a mais. Até que o inevitável então chegou, se materializou. Depois de passar o dia todo sem provar um bocado à mente de seu pai,
finalmente chegou à ideia de sua existência. Aparentemente foi para sustentá-la e vesti-la com roupas limpas. No entanto, em meio a toda essa atividade, algo ocorreu na cabeça de Andrew. Ele a teria visto como um objeto? Ele a odiaria por existir? Talvez. A verdade reside apenas em pensamentos distorcidos. Embora seja certo que ele minimizou completamente o fato de que ela era um ser humano ou sua própria filha. Eles, no meio de uma gíria irresponsável, embriagados e intoxicados. Ela extremamente fraca, quase inconsciente devido à negligência infantil dos dias anteriores. Este foi o cenário que desencadeou o pior sofrimento da história. O que começou como um suposto jogo com o bebê se transformou em uma montanha-russa de sacudidas. Pegaram a Brianna como se fosse uma bola e a jogaram no teto para vê-la quicar do teto ao chão sem nenhuma proteção. Praticamente voou pelo ar, recebendo o impacto da dureza dos pisos do trailer, das paredes, tal qual uma boneca de pano. Disse também que, ao se abrir do jogo brusco, ambos procederam a atacá-la intimamente. Uma vez concluído o ataque, os sujeitos foram dormir pensando que no dia seguinte tudo estaria em ordem. Mas algumas horas depois, Andrew abriu os olhos no meio de uma ressaca insuportável, uma cruda. Começou a questionar tudo o que aconteceu naquela noite e foi então que percebeu o sadismo com que havia tratado sua filha. Incerto se ela ainda vivia, levantou-se e dirigiu-se ao lugar onde o bebê sem vida jazia. Presumivelmente, a partir desta descoberta, foi que a chamada de emergência foi feita, na qual a mãe da vítima mostrou total desinteresse. Agora, qual foi o papel desta mulher no assassinato de sua filha? Você deve estar curioso, então aqui está. Sem dúvida ela estava envolvida, isso eu posso garantir. E isso foi notado até mesmo quando chegaram ao hospital, pois sem querer, ela fez uma confissão ao dizer em voz alta: "Sinto muito", palavras ouvidas por uma das enfermeiras que estavam presentes naquele momento. Uma das enfermeiras disse que deixaram Stephanie entrar no quarto para que ela pudesse se despedir dela. Havia um grande hematoma desde a parte superior do olho até a cabeça. Ela estava deitada na mesa e tinha um cobertor, sabe, para cobrir o corpo dela. Stephanie entrou e cobriu o rosto com o cobertor e então simplesmente disse: "Desculpa", e uma das enfermeiras a ouviu. Stephanie Lopes não demorou muito para relatar sua própria versão dos fatos. Diante dos oficiais e investigadores, ela admitiu ter estado presente no trailer enquanto seu parceiro e seu irmão consumiam substâncias. Infelizmente, ela não tinha sanidade suficiente para visualizar o perigo em que sua filha estava. Ela nem mesmo se importava. Esta mãe sem coração disse que chegou ao trailer por volta das 7 da noite, horário em que normalmente aparecia depois de ter concluído um dia de trabalho. Uma vez lá, ela percebeu o ambiente entre pílulas e álcool e imediatamente decidiu dar o primeiro gole na cerveja. Ela ingeriu um par de pílulas e depois sua consciência se dissipou de seu corpo. Onde está o bebê? Era uma pergunta que ela não se importava. Ela não se importava. Na verdade, ela apenas pediu com pouca preocupação que dessem uma olhada nela. Como se dissesse: "Ah, sim, está aí. Mas eu não me importo." Em seguida, de acordo com seu relato, ele apenas se preparou para descansar. E sendo 19 de julho de 2002, seu parceiro tenta desesperadamente acordá-la. Ele quer dizer a ela que o bebê não tem sinais vitais, mas sua preocupação não se concentra no fato de que talvez Brianna nunca mais abra os olhos, mas principalmente se preocupa com as consequências que isso possa trazer. Todos esses dados perturbadores não vieram à tona até algumas horas de interrogatório. Os investigadores sabiam que este trio de pessoas, se é que podemos chamar isso de pessoas, tinha total responsabilidade pela morte da pequena, mas todos estavam desempenhando um papel de inocente, atribuindo os golpes a um suposto acidente de cama. Foi a pressão sobre eles, por outro lado, exercida pelas autoridades, que finalmente conseguiu dobrá-los, fazendo com que Andrew fosse o primeiro a confessar. Infelizmente, Patrícia e Robert Walters, que atuavam como testemunhas dessas brutais agressões, apenas optaram por ignorar a situação. Como eu te disse no início, não era mais do que um dia comum e corriqueiro, em meio a um ambiente familiar desabrigado, contaminado pelas brutais consequências que o uso de drogas e o abuso de álcool deixam. Eles assumiram que no dia seguinte, Brianna acordaria e sobreviveria. Mas desta vez não foi assim. Não era como todos os outros dias.
Sem perceber, eles se tornaram cúmplices. As pessoas desta comunidade nunca esquecerão Brianna, nem os detetives, assistentes sociais ou promotores que trabalharam em seu caso. O detetive diz que nunca encontraram fotos da Brianna em casa, nem uma única dela brincando, rindo ou sorrindo. Queria saber como ela era e se parecia em vida. Antes de começarem a autópsia e seu rostinho estava sobre um lençol branco e pensei que parecia estar dormindo, então tirei uma foto. Muitos relatos como este começaram a aparecer nas notícias. A experiência fatídica de ter feito parte deste caso ficou gravada para sempre em suas memórias. No entanto, particularmente a história deste detetive despertou muita compaixão, pois ao perceber que a menina não tinha fotos em vida, decidiu tirar uma já falecida, para depois enviar para a edição, remover os hematomas de seu rostinho e deixá-la como uma lembrança de sua existência fugaz, referindo-se ao rosto de Brianna como um lembrete de que tanto ele quanto seus colegas devem permanecer alertas a cada um dos casos de abuso dos pequeninos. Isso me impulsiona a trabalhar mais duro para poder ser a voz de cada criança que sofra de abuso. Diz também que contar essa história de modo público, tão graficamente, teve como objetivo conscientizar a sociedade acerca deste problema. Quantas crianças mais não estarão passando pelo mesmo sofrimento neste momento em que você está me ouvindo? Bem, enquanto isso, sem deixar de lado o futuro atrás das grades dos perpetradores, uma vez que o dia do julgamento chegou, muitos detalhes sombrios vieram à luz. Por exemplo, que durante um teste de ácido desoxirribonucleico, foi possível determinar que havia vestígios de sangue na roupa íntima de Andrew, dando a plena certeza de que o abuso íntimo realmente ocorreu. Aparentemente, enquanto isso, o bebê estava em seus últimos suspiros de vida. O julgamento realizado em Albuquerque, Novo México, deixou todos os presentes sem palavras. Inclusive, a promotora Susana Martinez teve que engolir suas emoções para que não brotassem de seus olhos em forma de um choro lamentável após presenciar as provas de tal espancamento, ou seja, as fotografias da pequena. Marcas de hematomas e mordidas por todo o corpo que eram antigas e novas. Fraturas no crânio que eram antigas e novas, sangramento no cérebro que era tanto antigo quanto novo, o que significava que ela havia sido abusada fisicamente durante toda a sua vida. Completamente chocado com todos os abusos contra a pequenina de 5 meses de idade, Martinez deu tudo de si para conseguir as condenações mais longas contra esses 3 abusadores. Por sua parte, Andrew Walters foi formalmente acusado de abuso de crianças, de tirar a vida e de violência contra uma criança, cuja condenação somou 57 anos de prisão. Ao mesmo tempo, seu cúmplice, Steven Lopez, recebeu as mesmas acusações e, por elas, foi levado para trás das grades para cumprir a mesma sentença que o pai da menina. A princípio, tudo parecia indicar que a justiça estaria desempenhando um papel importante do lado da vítima. No entanto, no tribunal não se pôde ignorar o fato de que a mãe da falecida, Stephanie Lopez, na verdade não participou do ataque de forma direta. Foi dito que, apesar de ser bem conhecido seu ódio por Brianna, sua falta de instinto maternal e, evidentemente, seu desinteresse no bem-estar da pequena, ela, na verdade, não teve nada a ver com o homicídio, mesmo que suas próprias mãos a tenham maltratado no passado. Então, as acusações contra ela foram reduzidas para negligência e descuido de um menor, cuja punição somava apenas 27 anos atrás das grades, uma verdadeira pechincha. Até o dia da leitura da sentença, pelo menos tivemos a tranquilidade de que ela permaneceria quase 3 décadas na prisão. Ninguém poderia prever que seu desejo de liberdade seria muito mais forte do que o amor por sua própria filha, e até mesmo que a culpa, porque a prisioneira manteve um bom comportamento nos anos seguintes em que esteve no Centro Correcional do Oeste do Novo México. Ela fez isso com o objetivo de um dia poder sair em liberdade condicional por bom comportamento, algo que infelizmente conseguiu no ano de 2021 depois de cumprir menos da metade de sua sentença. Em outubro, Stephanie Lopez estará em liberdade condicional. Milhares de pessoas assinaram uma petição pedindo ao Conselho de Liberdade Condicional que a mantenha atrás das grades. Os membros coletaram mais de 60 mil assinaturas pedindo para revogar a liberdade condicional. Apesar dos anos terem passado, a comunidade cumpriu sua palavra que indicava nunca esquecer a Baby Brianna. Uniram-se para evitar a todo custo que esta mãe sem coração pudesse sair em liberdade, uma tarefa que infelizmente não foi alcançada.
pois quando menos perceberam, Laura, a ex-prisioneira, respirava o ar fresco do outro lado das grades que uma vez lembraram seu silêncio sádico ao não fazer nada para salvar sua filha. Nós Encontramos com a mãe da pequena Brianna quando ela parou em um posto de gasolina em Las Lunas, aproximadamente 1 hora depois de ser libertada da prisão. Nosso helicóptero estava no alto quando Lopes saiu da prisão. Lopes passou apenas 13 anos depois de ter sido inicialmente condenada a 27. É assim que, descrevendo a situação como o resultado de uma lei fraca, as pessoas começaram a trabalhar no que anteriormente conversamos como a Lei Brianna. E agora, chegando ao final desta triste história, volto a perguntar o que perguntei no início. Essa mulher merece ter sido libertada depois do que fez? Toma, note que ela não o matou diretamente. Eu acredito que esses 27 anos ou bem, ele nem mesmo completou 27 foram uma coisa ridícula. Mas você pode deixar isso nos comentários. Lembre-se que neste canal tem vídeos segunda, quarta, sexta e domingo. E se você quer que eu faça algum tema especial, você pode deixar aqui embaixo nos comentários. Obrigada.